A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, e versículo de número 55 e 56, que vai nos dizer assim: As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Essas mulheres, irmãos, elas ficaram ali com Jesus até o final. Quando todos o abandonaram, essas mulheres resolveram ficar. Muitas vezes não entendemos quando algumas pessoas são abençoadas, quando Deus resolve mudar a história de algumas pessoas, quando Deus resolve fazer algo exclusivo e escolhe alguém. Com certeza, irmãos, quando as pessoas olhavam para essas mulheres, eles não conseguiam entender por que elas foram as primeiras a verem Jesus ressurreto. Por que elas tiveram aquele privilégio? E eu quero lhe dizer uma coisa, sabe por que foi? Porque elas foram fiéis até o fim. Quem permanece até o fim, quem não desiste, quem não retrocede, ribiante de candaraia, quem tem tudo para abrir mão, quem tem tudo para deixar, mas diz: eu fico até o fim, eu não desisto. Deus muda a história, Deus entrega o exclusivo. Deus poderia muito bem ter ali, irmãos, feito com que Jesus ressuscitasse e aparecesse primeiramente aos homens, aos discípulos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. As mulheres, elas tinham vindo da Galileia com Jesus. Seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Ou seja, elas ficaram até o fim. Elas seguiram a Jesus no seu momento de dor. Elas não o abandonaram. E hoje Deus diz para você: não abandone a Jesus. Não abandone a sua história com Ele, mesmo que você esteja vivendo tempos que você não entende. Mesmo que você esteja vivendo momentos de aflições, de dor, porque esses momentos aqui, irmãos, não estava sendo fácil para essas mulheres. Tem momentos que não é fácil na nossa caminhada com Cristo permanecermos. É isso mesmo. Todos nós passamos por prensas, por lutas, por momentos que não compreendemos muita coisa. E nesses momentos, muitas vezes, nós somos o quê? Tentados a largar tudo. Nós somos tentados a desistirmos. Nós somos tentados a pararmos, a retrocedermos. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: fique até o fim. Quem persevera até o fim será salvo. Quem fica até o fim vê, ribiante de candaraia. Quem não ficou até o fim não consegue ver. Aqui está a resposta porque as mulheres foram as primeiras testemunhas oculares de Jesus. Porque elas foram as primeiras a ver Jesus ressurreto e não os discípulos. Os discípulos o abandonaram. Mas a Bíblia diz que as mulheres ficaram. Ficaram do início ao final, seguiram Jesus, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, elas viram o corpo sendo colocado, elas viram os detalhes, elas não abandonaram a Jesus de candaramante de rasto, mesmo diante de uma grande dor, mesmo diante de um momento que elas não estavam entendendo muita coisa, elas preferiram ficar. Seja uma pessoa que prefere ficar, declare comigo: mesmo que eu não entenda muita coisa, eu vou preferir ficar. Mesmo que eu não entenda muita coisa, eu vou preferir ficar. Elas ficaram ali até a pedra ser colocada. E quando elas foram para casa, está pensando que elas foram para casa descansar, se aquietar? Não.
Elas foram para casa porque tinham que ir. Porque o sábado estava chegando e o sábado era um dia de descanso, elas não poderiam permanecer ali. Mas elas já foram, irmãos, e foram ali preparar, sabe o que? Aromas e bálsamos, para que elas pudessem trazer para o corpo de Jesus. No sábado, elas descansaram segundo o mandamento. Mas elas haviam preparado tudo para retornar, porque elas não queriam abandonar o mestre. Quando você diz assim, eu tenho tudo para abandonar. Oi, mas essa palavra está falando comigo. Porque eu tinha tudo para abrir mão, para apostatar minha fé, para deixar tudo para trás. Mas eu estou escolhendo ficar. A dor tá grande, mas eu estou escolhendo confiar. Eu estou escolhendo permanecer e Deus está dizendo, eu vou honrar a sua fé. Continue, porque só vive milagres, irmãos. Só vive o novo, só vive o exclusivo, a novidade de Deus. Quem não desiste. Quem não retrocede. Ai, irmã, mas tem muita gente abandonando. Tem muita gente desistindo porque ser crente é difícil demais. E Deus disse para você hoje, eu nunca te disse que seria fácil. Mas tome o exemplo dessas mulheres aqui. Muitos haviam abandonado verdadeiramente aqui a Jesus, mas elas não. Elas permaneceram. Apesar de serem mulheres. Mulheres naquela época não eram tidas como testemunhas confiáveis. Mas elas foram verdade. A sociedade pode falar de você o que quiser. Mas você tem que guardar a sua integridade, mostrar a sua fidelidade. Mostrar quem você verdadeiramente é. Essas mulheres eram de Deus. Essas mulheres eram um instrumento dos céus. Essas mulheres eram confiáveis. Elas eram tão confiáveis que Jesus apareceu primeiramente para elas e deu um recado para elas dizendo, fala para os meus irmãos. Conta para eles o que você viu. Jesus fez dessas mulheres, sabe o quê? Porta-vozes dele. Mas por que, irmã? Porque elas ficaram. Porque elas permaneceram. Porque elas foram fiéis. Você nunca vai ser fiel diante de Deus e não vai valer a pena. Você nunca vai depositar a sua fé, a sua confiança no Senhor e vai ser em vão. Não. Quando você deposita a sua fé, quando você deposita a sua confiança em Deus, tenha certeza de uma coisa, Ele traz resultados para a sua vida. Ele te faz viver milagres, Ele te faz viver o exclusivo. Olha essas mulheres vivendo o exclusivo porque não desistiram. Olha essas mulheres vivendo o exclusivo porque não abandonaram o Messias. Não abandone Jesus. Não abandone sua fé. Não abandone o barco. Pode vir o que vier, a luta é grande, as adversidades, tem momentos que a gente não entende. Tem momentos que parece que estamos assim perdidos. Tem momentos que parece que a nossa fé é em vão, humanamente falando, porque o cenário vai ser totalmente contrário. Nem sempre nós vamos entender tudo, mas que possamos fazer como essas mulheres, escolher permanecer. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã, eu não sei como é que Deus vai cumprir a promessa, eu não sei como é que Deus vai salvar, como é que Deus vai curar, mas de uma coisa eu sei, eu escolho permanecer. Declare comigo, eu vou escolher permanecer e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou escolher permanecer e Deus vai honrar a minha fé. Deus viu pessoas aqui, irmãos, querendo parar, querendo desistir. Porque as coisas, elas não estão fáceis e Deus, Ele sabe. O fardo está pesando. A luta está grande. E você está aí vivendo uma batalha entre a sua carne e entre o seu espírito. A sua carne está dizendo desista, retroceda, não vale a pena. Mas o seu espírito está aí dizendo a esperança. O Espírito Santo está ardendo dentro de você dizendo não desista, fica, permanece. Não foi fácil para essas mulheres ver o sepultamento de Jesus. Contemplar o Messias, o amado, a quem elas haviam depositado sua confiança nele, agora sepultado, agora morto.
Aqui não foi algo, irmãos, que elas ficaram sabendo da morte de Jesus. Ah, ficou sabendo, mas não viram para ver se era verdade. Não, elas viram tudo. A Bíblia faz questão de enfatizar que essas mulheres viram tudo. O que você vê, você tem certeza. O que você vê, você tem convicção. Então elas viram Jesus sendo morto, crucificado. Elas viram Jesus apanhando, sendo escarnecido, sendo zombado, sendo cuspido. Elas viram Jesus sendo sepultado, uma pedra sendo colocada no túmulo. Então, irmãos, imagine a dor que essas mulheres estavam sentindo. Porém, mesmo com dor, elas não soltaram o arado. Mesmo com dor, elas resolveram continuar firme. O Senhor marcou o encontro com você para lhe dizer: tá doendo, mas continue. Tá doendo, mas não pare. Tá doendo, mas não retroceda. Essa palavra é uma resposta. A dor pode estar grande, as angústias, as dúvidas, as incertezas, as inseguranças dentro de você podem ser muitas, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não desista. Escolha permanecer. Essas mulheres não perderam tempo. Elas estavam realmente empenhadas em honrar a Jesus. Sendo em vida ou em morte, elas estavam dispostas a honrar a Ele, a honrar a memória dEle. Esteja disposto, esteja disposta a estar com Jesus até o fim. Porque Ele conta contigo. Declare comigo: eu estarei com Jesus até o fim, porque Ele conta comigo. Eu estarei com Jesus até o fim, porque Ele conta comigo, mesmo não sendo fácil. Elas não desistiram, mas focaram no propósito. Quando você foca no propósito, você consegue chegar. Quando você foca no propósito, você consegue viver. Quando você foca no propósito, você consegue viver aquilo que Deus designou para a sua vida. Agora você precisa focar no propósito. Você precisa focar nos desígnios de Deus para a sua vida, naquilo que Deus Ele determinou para a sua história. Essas mulheres sabiam: Jesus é o Messias. Pronto, isso basta. Eu acredito piamente que Ele é o Filho de Deus. Pronto, isso é o suficiente. E eu sou movida não por aquilo que eu vejo, mas eu sou movida por fé. Essas mulheres eram movidas por fé. E nós precisamos ser movidos por fé, porque se a gente não for movido por fé, irmãos, no primeiro obstáculo, na primeira dor, na primeira dificuldade, o vento vai soprar e a gente não vai suportar. A nossa casa precisa estar edificada sobre a rocha. Quando olhamos para essas mulheres que ficaram com Jesus até o fim, nós vemos o quê? Que a casa delas estava edificada sobre a rocha. Que elas tinham certeza da sua fé, da sua salvação. Elas tinham gratidão pelo que Jesus havia feito por elas. Elas tinham amor por Jesus. Quando você tem amor por Jesus, quando você tem gratidão, quando você tem fé, nada pode te separar dele. Nada pode tirar você do foco, nada pode tirar você da presença dele. Ame Jesus intensamente como essas mulheres amaram, a ponto de que nada afastou elas dele. Não deixe nada te afastar de Deus. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, os escândalos podem vir, as lutas podem vir, os desertos podem vir, mas nunca se afaste do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele sempre tem resposta para você. Ele sempre tem alegria para o seu coração. Ele sempre tem restauração para a sua vida. E essas mulheres se apegaram na sua fé, na sua gratidão. E a Bíblia nos diz no capítulo 24, versículo 1: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Essas mulheres prepararam aromas. Essas mulheres foram lá, ainda na madrugada. No primeiro dia da semana, na primeira oportunidade que elas tiveram, elas foram até o sepulcro para levarem aromas. Parecia que tudo estava perdido, mas dentro do coração delas ainda tinha uma chama. Dentro do coração delas ainda tinha uma esperança. Elas não poderiam parar, elas não poderiam desistir. Deus disse para você hoje: sabe por que você não desiste? Sabe por que você não para? Sabe por que você não retrocede? Porque dentro do seu coração ainda tem uma chama. Você ainda crê que o Senhor pode curar. Você
ainda crê que o Senhor pode restaurar. Você ainda crê que o Senhor pode abrir a porta. Você ainda crê que o Senhor pode salvar essa pessoa. É por isso que você não desiste. Continue perseverando como essas mulheres perseveraram, porque elas viveram o inédito. Elas viveram o sobrenatural. E hoje Deus diz para você: você viverá o sobrenatural. Você viverá o que muitas pessoas não viveram, porque você vai escolher não desistir. Declare comigo: eu vou escolher a partir de hoje não desistir, eu vou continuar e vou viver vitória. Eu vou escolher a partir de hoje não desistir. Eu vou continuar e vou viver vitória. Tem muitas pessoas que não entendem, irmãos, que tem algumas pessoas que Deus abençoa abundantemente, que Deus dá experiências sobrenaturais. Aí tem gente que diz assim: por que Deus não deu a fulano, que tem mais tempo de crente? Por que Deus não deu a ciclana? Por que Deus não fez na vida de Beltrano? E Deus está dizendo: porque eu vejo de maneira diferente. Jesus poderia ter primeiramente aparecido aos discípulos quando estava ressurreto, mas ele escolheu aparecer para essas mulheres. Ele escolheu dar para essas mulheres a honra. Por quê? Porque elas o honraram, porque elas o amaram, porque elas não o abandonaram, elas colocaram a Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus ele traz o acréscimo para a sua vida. Hoje Deus diz para você: me coloque em primeiro lugar, porque certamente, minha filha, certamente, meu filho, eu te farei viver o sobrenatural e eu vou honrar a sua fé. Vale a pena não parar, vale a pena não desistir, vale a pena não retroceder, vale a pena confiar. Porque da mesma forma que Jesus retribuiu essas mulheres, porque elas ficaram até o fim, elas permaneceram, o Senhor diz para você: se você permanecer, você vai ter a sua fé honrada. E você vai ver que vale a pena ser fiel a esse Deus que é tão poderoso e se importa conosco. Tão falhos, tão imperfeitos, tão pequenos, mas Ele nos ama. E por isso é que nós estamos de pé. E por isso é que nós temos a certeza e a convicção. Vale a pena sermos fiel mesmo quando não entendemos nada. Essas mulheres não estavam entendendo, mas elas compreendiam: a minha fé é maior do que aquilo que eu busco entender. A fé, meu irmão e minha irmã, é loucura para quem está na carne. Não busque entender tudo, mas viva, pois Deus tem coisas grandes para fazer por intermédio da sua vida. Não desista, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu zelo para conosco. O Senhor é o Deus que trabalha, Pai, de maneira especial, e eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando na vida do teu filho, na vida da tua filha, ensinando eles a perseverarem, a não desistirem, Pai, mesmo que tudo pareça perdido, que os teus filhos tomem o exemplo dessas mulheres que não desistiram, dessas mulheres que não pararam, não retrocederam, e o Senhor honrou a fé delas. Aqueles que não desistem, aqueles que não param, aqueles que continuam crendo em ti, se apegam ao Senhor, Pai. O Senhor honra a fé, o Senhor mostra, Pai, que vale a pena confiar em ti. Eu creio, Senhor, que ainda vale a pena colocarmos a confiança no Senhor e acreditarmos, Pai, que o Senhor vive, e acreditarmos que o Senhor certamente mudará a nossa história no teu tempo. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de sobrenatural na vida daqueles que não vão parar, não vão desistir, não vão retroceder. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor honrará a fé deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo.
Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura. Causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: permaneça. Mesmo que não esteja sendo fácil, continue. Não foi fácil para essas mulheres permanecer. Quando tudo parecia perdido, quando o mestre estava morto, sepultado, e elas contemplaram tudo diante dos seus olhos. Porém, elas não desistiram da sua fé. Elas não desistiram da esperança que havia no coração delas. Não desista do que Deus já plantou no seu coração, pois Deus certamente vai honrar a sua fé. Continue firme, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.